Olá, pessoal! Eu sou a doutora Lilian Aragão, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vim falar sobre uma dúvida muito comum no consultório, que é a anticoncepção. A maior parte das mulheres nos procuram com esse objetivo, que é evitar uma gravidez indesejada. Então, a gente vai esclarecer alguns pontos sobre a anticoncepção. O primeiro é como escolher um anticoncepcional adequado para você. Cada mulher é um indivíduo que tem suas peculiaridades, pesos diferentes, o organismo funciona de forma diferente, já experimentaram ou nunca experimentaram um anticoncepcional previamente. Então, isso vai guiar, inclusive o desejo de gravidez também futuro, a nossa escolha pelo anticoncepcional. Um outro ponto importante também a se pensar é se essa mulher deseja ou não ter seus ciclos menstruais, independente do uso do anticoncepcional. Então, baseado nesses pontos, a gente vai ter algumas opções de método anticoncepcional. Primeiramente, a gente vai optar por métodos a curto prazo ou a longo prazo, de acordo com o desejo de fertilidade dessa mulher. Se ela quer engravidar nesse curto prazo, em até 1 ano, ou se ela deseja passar mais tempo sem o desejo reprodutivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se essa pessoa tem outros problemas de saúde que impedem ela de usar algum desses métodos que a gente pode usar como opção. Então, esse outro ponto que a gente tem que avaliar nessa paciente em relação ao uso desses métodos anticoncepcionais. E o terceiro ponto é a via de uso, né? A gente tem diversas vias de uso desse anticoncepcional, que pode ser oral, injetável, intramuscular, ele pode ser um anel vaginal, ele pode ser um adesivo, ele pode ser um implante subcutâneo ou o famoso dispositivo intrauterino, os DIUs. Essa é outra forma que a gente também vai avaliar a escolha desse anticoncepcional. Então, de acordo com as escolhas de cada paciente, a gente vai sugerir o método ideal para essa paciente, de acordo também com a rotina dela. Existem alguns hormônios usados nos anticoncepcionais que impedem a paciente de ter ciclos regulares. Então, a gente vai destinar esses métodos também a mulheres que não desejam ter seus ciclos menstruais ou até mesmo que tenham que tratar alguma doença que interfira com a questão da menstruação. E existem outros métodos anticoncepcionais que a mulher vai menstruar normalmente, independente de serem hormonais ou não. Então, eu vou citar alguns métodos anticoncepcionais de possível escolha, né, para que a gente tem atualmente no mercado. Primeiro são as pílulas anticoncepcionais orais. Elas podem ser combinadas, que eles têm 2 tipos de hormônios diferentes, um estrógeno e um progestágeno, ou ele pode conter apenas progestágenos. Existe uma outra forma de anticoncepcional, que é o anel vaginal. É um disco flexível que é inserido dentro da vagina da mulher e ele contém os 2 tipos de hormônio em conjunto. A pessoa pode optar por menstruar ou não menstruar. Existe ainda o método anticoncepcional em forma de adesivo, que também tem um hormônio combinado, a progestágeno e estrógeno. E também pode ser de uso contínuo ou uso cíclico. Além desses métodos a curto prazo, a gente também tem a injeção, que também pode ser mensal ou trimestral. A injeção mensal, ela pode ser com os 2 tipos de hormônio ou com um progestágeno. E a trimestral, ela só existe na forma de progestágeno. Além desses métodos a curto prazo, que a gente chama, né? A gente tem os métodos a longo prazo, que são ideais para aquelas pacientes que não desejam engravidar em curto prazo. São métodos com menor taxa de dosagem hormonal, ou até mesmo sem hormônio, como o DIU não hormonal. E são mais seguros para uso a longo prazo. Por isso que as pacientes que não desejam engravidar em curto prazo, esse é o melhor método de escolha. Em relação aos dispositivos intrauterinos, a gente existe o DIU não hormonal, que ele não existe só o DIU de cobre, existe o DIU de prata ou de prata com cobre. E são métodos muito seguros
que não contém hormônio e tem uma eficácia muito boa, aproximadamente 92%. E, além deles, tem o DIU hormonal, né? Que hoje em dia existem 2 dosagens diferentes do hormônio usado nesses DIUs. Um é o Mirena, que ele tem uma dosagem superior, e o outro é o Quilena, que ele tem uma dosagem inferior. Então, de acordo com as queixas das pacientes, a gente fazer essa escolha de uma menor ou maior dosagem hormonal em relação ao DIU hormonal anticoncepcional. Ele, como eu disse, também pode ser usado em algumas vezes para tratamento de algumas doenças, como adenomiose, sangramento uterino anormal, uma hipertrofia endometrial. Então, é importante também avaliar esses casos se tem mais alguma indicação que sugira o uso desse método. Além dos 2 DIUs, existe também um outro método a longo prazo, que é o implante subcutâneo hormonal, feito de etonogestrel, que também é um progestágeno. Ele é inserido embaixo da pele do braço, é uma aplicação muito simples, onde a gente faz uma anestesia local e não tem nenhuma dificuldade em relação ao procedimento de inserção. Tanto o implante subcutâneo quanto os DIUs, os dispositivos intrauterinos, eles podem ser facilmente aplicados ambulatorialmente, ou seja, no consultório médico, sem maiores complicações. 80% das pacientes realizam a inserção de um DIU no consultório sem nenhuma intercorrência. Obviamente também, quem desejar também pode realizar a aplicação de dispositivos intrauterinos sedadas, né, através de um procedimento monitorizado por anestesista, e inclusive por histeroscopia, que é o método padrão ouro para a inserção do DIU. Através da sua escolha, você também vai ter o tempo de duração desses métodos a longo prazo. Por exemplo, o DIU de cobre, que é o DIU não hormonal, ele tem uma durabilidade de até 10 anos. Então, você tem uma garantia de eficácia de contracepção durante todo esse período. O DIU combinado não hormonal de cobre com prata, ele tem uma duração um pouquinho menor, de 5 anos. Então, essa duração ela vai ser um pouco mais curta. E do implante subcutâneo, uma duração de 3 anos, podendo ser realizada a troca assim que você for extrair qualquer um desses métodos.